O 22 é a tensão da placa do motor. Dependendo da função aqui habilitada, o motor pode partir, pode reverter. É a escolha ideal para quem busca mais performance, segurança e conectividade em um inversor intermediário. Agora que a gente viu as principais características técnicas do FC280 Mid Drive, a gente vai explorar um pouquinho o painel, a interface, né, o painel de controle dele e também os menus, né, para fazer a parte de configuração e funcionamento de um motor. Então aqui basicamente o VLT Mid Drive ele possui dois tipos possíveis de display, né, que é o LCP, que é o Local Control Panel. Ele tem o LCP numérico, que é o display que está acoplado a ele agora. É um display simples de 7 segmentos. Esse display ele pode ser removido. Eu posso desacoplar esse display e fazer a troca por um display gráfico. Então, através de um cabo de conexão, eu posso instalar um display gráfico que pode ser preso à porta do painel. Vou colocar de volta aqui. Aí dentro da interface ele possui então o botão do menu, onde eu seleciono o acesso aos status de operação, ao menu de acesso rápido ou ao menu principal, onde todos os parâmetros estão disponíveis. Eu tenho as teclas de navegação, setas para cima e para baixo e à direita. Eu tenho uma tecla de retorno, a tecla Back. Eu tenho a tecla OK para confirmar a alteração de parâmetro ou acessar parâmetros. Eu tenho ainda as teclas Hand On, que é para acionar localmente a partida do motor. Eu tenho a tecla Off ou Reset, ela serve para parada do motor quando operado localmente ou para reset de falhas e alarmes. E eu tenho aqui a tecla Auto On, que serve para habilitar o inversor a funcionar no modo remoto. Então aqui, quando estiver na função Auto On, ele vai aguardar um sinal externo através de uma porta de entrada digital para colocar o motor em funcionamento. Ele também possui LEDs de status, então ele tem o LED para indicar que está ok. Ele tem o LED das mensagens de aviso e ele tem o LED de alarme para quando entrar em falha. Então, além da frequência na tela inicial aqui, através das teclas de navegação, quando em status de operação eu consigo ver outras variáveis, como a corrente, por exemplo, ou a potência. O FC280 ele traz diversas I/Os disponíveis, que são flexíveis e configuráveis, o que facilita bastante a instalação e adequação aos sistemas de automação. Então ele possui 6 entradas digitais programáveis, que são PNP ou NPN, sendo uma delas configurável como saída digital ou de pulso, 2 entradas analógicas, que podem ser configuradas para sinal de 0 a 10 ou 0 a 20 ou 0 a 4 mA. Ele tem uma saída analógica, que pode ser configurada de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA, uma saída a relé, com contato de 3 A em 250 volts de corrente alternada, entrada de encoder e de pulso para aplicações de controle de velocidade e posicionamento, e uma porta USB frontal para conexão direta com o PC, para programação e monitoramento através do software MCT10. Isso garante desde aplicações simples até controle de processos avançados e integração em automação industrial. Os parâmetros estão organizados em grupos, então a gente vai acessar todos os grupos de parâmetros apenas aqui a título de demonstração através do botão menu. Então eu vou até o menu principal, My no Menu, que está sendo demonstrado aqui o acesso através dessa seta no display. Então eu tenho aqui grupo 0, que cuida da parte de operação e display, configurações de operação e display. O grupo 1, que a gente faz os ajustes de carga e motor, as informações de carga e do motor. Grupo 2, a parte de controle e acionamento de freios quando usados. Grupo 3 trata da parte de referências e rampas. O grupo 4, limites e advertências, onde eu faço o ajuste dos limites e advertências para proteção do motor.
O grupo 5, entradas e saídas digitais. Grupo 6, entradas e saídas analógicas. O grupo 7, os controladores PID, para a parte de controle de processo. O grupo 8, comunicação e opcionais. Então aqui eu faço a parte de configuração de comunicação e adiciono e parametrizo opcionais plugados ao inversor. O grupo 13 cuida da parte do Smart Logic Controller, que é a parte de controle de lógica para aplicações onde em algumas situações eu consigo, inclusive, não utilizar um CLP para algumas lógicas de controle de dispositivos externos. O grupo 14 tem algumas funções especiais. O grupo 15 traz informações do drive. E o grupo 16, a leitura de dados durante o funcionamento do equipamento. Agora que a gente explorou ali os principais grupos, né, e falou, a gente vai fazer o acesso do Quick Menu para a configuração básica inicial para colocar em funcionamento um motor de forma simples e rápida. Então a gente vai acessar o Quick Menu 1. O primeiro parâmetro aqui do grupo 0 é a língua, seleção da linguagem de funcionamento do display. Essa informação para funcionamento, nesse caso aqui, sem ser a utilização do display gráfico, ela não faz muito sentido, mas é uma forma de fazer a configuração da língua. O próximo parâmetro aqui do acesso do Quick Menu é o grupo 1, parâmetro 10. A gente seleciona o tipo de motor que vai ser utilizado, então dentro da lista de possibilidades, a variável 0 determina que se trata de um motor assíncrono, ou seja, um motor de indução padrão. Então aqui a gente vai manter dessa forma. O parâmetro do grupo 1, o parâmetro 20, ele traz a informação de potência do motor. Como a gente está trabalhando de novo com a questão do display, não do modelo gráfico, mas desse display mais comum, a potência, no caso, ela é selecionada através de uma tabela, onde a gente tem, para cada número aqui, uma potência equivalente. Tá? Então aqui nesse caso a gente está com o número 8, que seria a menor potência dentro do range de potências desse drive. Então a gente tem possibilidade de colocar várias faixas de potência dentro do limite de capacidade mínima e máxima de controle do drive. Então aqui o menor valor é 8 e o maior valor disponível é 14. Que seriam potências equivalentes, por exemplo, a 2 kW até 5 kW. E aí as variáveis ali no meio, as variações no meio, no caso. Então vou voltar aqui. O 22 é a tensão da placa do motor. Então aqui eu altero se for necessário. O 23 é a frequência nominal do motor, conforme o que está na placa do motor. Aqui a gente tem a corrente na placa do motor, aqui sim o valor direto em amperes. Aqui a rotação em RPMs do motor conforme a placa do motor. Aqui a gente entra no grupo 3, parâmetro 02, que trata da parte de referências. Então esse parâmetro 02 é a referência mínima de frequência. O 03 é a referência máxima. Aqui a gente tem o valor estabelecido como a frequência nominal do motor. O próximo parâmetro é o 41, que trata do tempo da rampa de aceleração, está definido em 5 segundos. O 42 é o tempo da rampa de desaceleração. O grupo 5, parâmetro 12, determina a função do terminal 27 digital, que é uma entrada digital para fazer o controle através da função remota, no caso. Então aqui, como ele está com o valor da lista em 0, significa que ele está sem operação, no caso ele não está sendo utilizado. Se eu quisesse, por exemplo, fazer o start do motor, eu teria que colocar o 8 aqui. Se eu quisesse fazer a reversão do sentido de giro, eu colocaria o 10. Então, quando viesse um sinal externo através dessa entrada digital, dependendo da função aqui habilitada, o motor pode partir, pode reverter, pode parar e assim por diante, conforme a configuração que for realizada. E aqui a gente tem a adaptação automática do motor, que seria o AMA, onde na função aqui o valor 0 está em off, e se eu quiser fazer um AMA completo, no caso, eu coloco o número 1, ou se eu quiser fazer um AMA reduzido, que ele vai pegar apenas alguns dados do motor, e ele vai fazer isso mais rápido, eu coloco o 2.
E aí eu seleciono aqui, faço o AMA, onde ele vai selecionar os parâmetros do motor. E aqui eu volto lá para inicial e dessa forma, basicamente, a gente já teria as configurações básicas necessárias para fazer o acionamento do motor através do inversor. Então vou voltar lá para o menu inicial, para a tela de status. Então, estando com todas as configurações realizadas, eu posso fazer aqui o acionamento manual, com operação local, e o drive automaticamente entra em funcionamento. Como esse modelo de painel de controle não possui potenciômetro, a referência de frequência local ela é feita através das teclas de navegação. Então eu posso fazer a mudança da velocidade através das setas, de forma bem simples. Então eu vou selecionar uma nova velocidade, 40 Hz, por exemplo, confirmo, automaticamente ele assume esse novo valor. Dando um off aqui, ele vai desligar, cumprindo a sua rampa de desaceleração. Aqui só voltando de novo então, só para mostrar aquela função das informações, no momento que a gente aciona, a gente tem outras informações disponíveis no display. Nesse caso aqui agora a gente está vendo a frequência, mas se eu usar as teclas para cima e para baixo, eu consigo ver outros dados de funcionamento, né, como corrente, potência e a tensão. Uma das funções interessantes e possíveis disponíveis como opcional é fazer a cópia de todos os parâmetros configurados no inversor para o próprio painel de controle. Então, tem como copiar os parâmetros configurados nesse painel de controle para esse painel de controle. E aí, se a gente tiver vários drives que precisam da mesma configuração, a gente pode pegar esse display, transferir para outros inversores e transferir a configuração para os demais, facilitando e agilizando muito o comissionamento de múltiplos equipamentos. O FC280 Mid Drive possui algumas funções avançadas e aplicações especiais que vão ser citadas. Então, por exemplo, ele possui um PID integrado. Então, para sistemas de controle, para manutenção de pressão, nível ou temperatura, né, ele tem capacidade de fazer isso sem a necessidade real de ter um CLP para isso. Da mesma forma, ele possui a função Smart Logic Controller, que cria sequências de lógica sem precisar de automação externa. Então, por exemplo, se eu quiser parar o motor após 10 minutos sem carga detectada, eu tenho como configurar isso dentro de uma lógica dele e ele vai fazer a parada quando ele detectar que não tem carga. Outra função importante é que ele tem controle de posicionamento com o encoder, né, que permite funções de referência inicial e posicionamento relativo. Então, existem funções que podem ser habilitadas para que se faça o controle de posicionamento relativo através de uma entrada para encoder. Ele também tem a função Sleep Mode, que desliga automaticamente em baixa demanda, religando ao detectar queda de pressão ou fluxo. Então, em sistemas de água, sendo ela gelada ou não, a bomba ela entra em repouso durante a madrugada, né, quando houver, por exemplo, a detecção de baixa carga térmica, e ela religa apenas quando for necessário, quando ela detectar, por exemplo, uma queda de temperatura ou de pressão, dependendo da variável de controle adotada. Dessa forma, então, o VLT Mid Drive FC280 é a escolha ideal para quem busca mais performance, segurança e conectividade em um inversor intermediário. Com comunicação moderna, STO de canal duplo, filtros integrados, PID interno e funções avançadas de controle, ele oferece economia de energia, confiabilidade e flexibilidade para diferentes aplicações.